igreja! Só um pouquinho, gente. Estão pedindo para colocar um microfone aqui. Pedir para o pessoal e os líderes já intercedendo aí que se cair, irmãos, eu não consigo ministrar sem o microfone. Pastor Pedro, ativa aí o modo intercessão, junto com os líderes aí, para que essa energia não caia novamente, em nome de Jesus. Amém? Você está preparado para essa noite, para aquilo que Deus tem? O Senhor vai nos sacudir, o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. E não é à toa que você está aqui. Você está aqui porque Deus te trouxe e Ele tem uma palavra para o seu coração. Amém? Jesus, nós te louvamos, te damos graças por essa noite. E nós queremos dizer, Senhor, que o Senhor tem liberdade em nosso meio. Ah, Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça. Que caia por terra todo e qualquer, Deus, sentimento que possa atrapalhar o seu mover nessa noite, que eu não fale de mim, Deus, que eu não use os meus lábios para falar aquilo que não é a tua vontade, mas que saia dos meus lábios palavras direcionadas pelos céus nessa noite, que cadeias se rompam neste lugar, que destinos sejam ativados nessa noite, que histórias de recomeço possam ser liberadas aqui. O Senhor tem liberdade. Ah, Jesus, o teu Espírito Santo tem liberdade aqui nessa noite. Senhor, libera os teus anjos sobre nós, anjos ministradores neste lugar, em nome de Jesus. Diga aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 10. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Quando eu fiquei sabendo que eu iria ministrar, orando ao Senhor, e foi muito claro quando veio a lembrança, essa história, a história que nós vamos ouvir nessa noite. E de manhã já foi uma bênção, o Senhor já tocou pessoas aqui de manhã, e eu tenho certeza que Ele fará o mesmo nessa noite, porque Ele mesmo quem liberou esta palavra, e quando o Senhor fala, corações são alcançados para a glória dEle, amém? E diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 1, depois disto morreu o rei dos filhos de Amon, e em seu lugar reinou Hanum, o filho dele. Então disse Davi, serei bondoso com Hanum, filho de Naás, assim como o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou alguns servos para consolar Hanum, por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor, Hanum, o senhor pensa que foi para honrar o seu pai, que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam e espionem a cidade, para poderem destruí-la? Então Hanum pegou os servos de Davi, rapou a metade da barba de cada um deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas, e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes, fiquem em Jericó. Diga comigo, fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresça de novo, depois venham para cá. Quando viram que havia despertado o ódio de Davi, os filhos de Amon mandaram mensageiros e contrataram 20.000 soldados dos sírios. Versículo 7. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o seu exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade. Versículo 8. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, também pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. Até aqui. Esse texto é um texto muito interessante, e para você entender um pouquinho do contexto dessa história que nós lemos, Davi, em um determinado momento da sua vida, estava fugindo de uma perseguição, e possivelmente era uma perseguição
do rei Saul, o seu próprio sogro, que era o rei da época. E nós estivemos agora em Jerusalém, e da outra vez nós não tínhamos ido até esse lugar, mas dessa vez tivemos o privilégio de ir na região onde a caverna de Adulão, onde Davi escondeu-se na caverna de Adulão com os seus soldados. E é maravilhoso quando você olha para aquela região, para aquele lugar, e há tantas cavernas ali. Em alguns momentos, Davi precisou se esconder. E naquele lugar que nós estávamos ali, o guia disse: olha, foi neste lugar aqui onde Davi estava se escondendo. E Saul, em um determinado momento, a Bíblia claramente ela fala a respeito disso, que Saul, ele desce as suas roupas para poder fazer suas necessidades. Está ali agachado fazendo as suas necessidades. E então Davi tem o privilégio, tem a oportunidade de fazer o mal para ele, mas não faz. É bem naquela região. Então Davi coleciona muitas histórias de perseguição. E aqui nesse texto que nós estamos lendo, um pouco antes, Davi havia também passado por uma perseguição, possivelmente de Saul. E então o texto que nós lemos fala de um rei. E aqui no versículo 1 diz assim, que depois disto morreu o rei dos filhos de Amon, e em seu lugar reinou Hanun, filho dele. Então, esse rei, quando Davi estava fugindo, quando Davi estava tentando salvar a sua vida, esse rei não era um parceiro, não era um aliado de Davi, mas a Bíblia diz que esse homem, ele ajuda Davi. Esse rei aqui, ele é um rei que ele socorre Davi nessa perseguição. E passa um tempo então, mas Davi é um homem que ele cultiva a gratidão no seu coração. E depois que esse rei havia ajudado Davi, chega a notícia para Davi que esse rei havia morrido. E quando Davi fica sabendo disso, ele manda alguns consoladores até o filho desse rei. Ele manda os seus consoladores, homens escolhidos, para ir até este novo rei, para prestar ali consolo. Mas acontece algo muito trágico na vida desses homens. E por isso nessa noite eu quero compartilhar o tema dessa palavra, que é vencendo a humilhação e a vergonha. Deus trouxe pessoas aqui nessa noite, porque você talvez não tenha entendido o que está acontecendo na sua vida. E o Senhor trouxe você aqui porque Ele tem recomeço para você. O Senhor te trouxe aqui porque a humilhação e a vergonha não é o seu lugar de permanência. Esta é uma noite onde pessoas sairão daqui vencendo a humilhação e vencendo a vergonha. Deus tem um propósito para toda e qualquer situação. Chora lá, manás. O Senhor vai sacudir alguns corações nessa noite. Alguns corações que estão sem direção. Alguns corações que estão apenas sobrevivendo. O Senhor está aqui e Ele vai tocar você. E Ele vai tirar você desse modo da sobrevivência. E você vai viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Diga glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor se você crê nessa verdade. Ora lá, bala, cheira lá, manás. Escolhe os seus conselheiros, os seus consoladores, homens escolhidos pelo próprio rei. E o rei diz para ele: olha, vocês têm uma missão, vocês vão até a terra de Amon e vocês vão levar o consolo para aquele jovem rei. E vocês vão entregar presentes, vocês vão levar para eles uma palavra. Mas a Bíblia nos mostra que quando esses consoladores chegam até essa terra, esse jovem é influenciado por alguns conselheiros, que é o que nós lemos na palavra. E Davi enviou alguns servos para consolar Hanun por causa da morte do seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Hanun: o Senhor pensa que Davi está querendo honrar o seu pai?
ele está fazendo isso, na verdade, para espionar a terra. Esse rei tinha alguns conselheiros. E é tão importante nós entendermos quem são as pessoas que estão ao nosso lado. Porque pessoas podem influenciar as nossas decisões e as nossas atitudes. E este rei, ele ouve os seus conselheiros, ele interpreta a atitude de Davi de maneira errada, ele não discerne o que está acontecendo, ele não discerne a atitude por trás daquele envio do rei Davi. E eu fui pesquisar o que é humilhação. E olha o que está escrito: humilhação é o ato de rebaixar, diminuir ou ofender a dignidade de alguém, causando vergonha, vexame, um profundo abalo na autoestima e na identidade social. É um comportamento que visa depreciar o outro, colocando numa posição inferior. Humilhação. Mas explica mais, vou te explicar. Aqueles conselheiros então faz com que esse rei Hanun interprete a atitude de Davi errada. E sabe o que ele faz? Então ele pega os seus homens, pega aqueles conselheiros que estavam ali para ajudá-los. E a Bíblia diz que eles rapam a metade da barba daqueles homens. Uau! E a barba para os homens naquela época era símbolo de honra, de dignidade. A barba para o homem era algo muito mais importante do que os homens de hoje em dia. E aqueles homens não apenas rapam a barba, mas a Bíblia diz que eles cortam as roupas, as vestes daqueles homens à altura das nádegas. Olha o que diz o texto. Então Hanun pegou os servos de Davi, rapou metade da barba de cada um deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas. Queridos, olha que humilhação. Olha a situação desses homens. Eles foram em uma missão, eles foram enviados pelo rei, e eles são mal interpretados. As pessoas, aqueles homens ali não discernem o real motivo por que eles estavam ali. E eles rapam, não foi toda a barba. Nós acabamos de ler que eles rapam a metade da barba. Nós queremos envergonhar vocês. Nós queremos humilhar vocês. Mas não apenas rapam a barba, mas cortam as roupas na altura das nádegas. E a roupa para um homem, a roupa naquela época, ela tinha um valor muito grande. E você vai ver o que a Escritura também fala a respeito da roupa. E a Bíblia diz então que esses homens agora humilhados, envergonhados, mal interpretados, eles estão voltando para Jerusalém. E quando Davi fica sabendo, antes deles chegarem em Jerusalém, alguém, eu não sei como, a Bíblia não diz como, mas a notícia era a notícia chega até o rei Davi. E quando o rei Davi fica sabendo o que fizeram com os seus consoladores, ele fica extremamente bravo, ele fica extremamente irritado. E então Davi diz para aqueles homens: não voltem para Jerusalém agora, permaneçam em Jericó. Não voltem para Jerusalém, permaneçam em Jericó até que a barba cresça. E o Senhor está dizendo para pessoas aqui nessa noite: é tempo de alguns de vocês entrar em Jericó para curar a humilhação que você passou, para curar a vergonha que você está sentindo, e você mal consegue levantar a sua cabeça, você mal consegue olhar nos olhos, muitas vezes, das pessoas. O Senhor está aqui nessa noite, e Ele quer tocar corações que estão vivenciando humilhação, vergonha. Talvez o que você passou não é algo recente, mas é algo que já tem um tempo. Mas você ainda não se recuperou daquilo que aconteceu. Oh, o Espírito de Deus está neste lugar.
E alguns de vocês aprenderam a conviver com a humilhação. Camuflaram a dor, mas a humilhação está aí, ela está escondida. E talvez alguns estão resistindo, porque se acham fortes demais, porque acham que não tem tempo para lidar com as situações, com as circunstâncias, porque a vida está acontecendo e talvez alguns de vocês não estão dando tempo para que a cura aconteça nos seus corações. Ora la manachere cantará la balas. E dentro desse texto, eu quero compartilhar 5 coisas com você nessa noite. Quantos estão aqui comigo? Diga glória a Deus. Quantos creem que o Senhor vai tirar pessoas de Jericó nessa noite? Diga glória a Deus. Mas quantos creem que o Senhor vai levar pessoas para Jericó nessa noite? Diga glória a Deus. Ora la balacheira la manas. E a primeira coisa que eu quero compartilhar nesse texto que nós lemos, primeira coisa é: não se esqueça de quem te ajudou. Diga comigo, não se esqueça de quem te ajudou. Irmãos, essa queda de energia podia acontecer com o pastor, né? Mas acontecendo comigo. Minha voz, ore aí pela minha voz, amém? Vai suportando aí que eu vou gritando, vai ficando mais estridente. Não se esqueça de quem te ajudou. E nós vemos essa história em 2 Samuel 10, 2. Olha o que diz a palavra. 10, versículo 2. Então disse Davi: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, assim como o pai dele foi bondoso. Foi bondoso? Olha que interessante. Davi se lembrou do que Naás tinha feito para ele. E Davi tinha uma coisa no coração dele: eu não serei ingrato. Existem muitas pessoas que você faz, mas eles se esquecem. E o dia que você não corresponde como eles gostariam, eles então viram a cara, se levantam contra você, esquece tudo que você fez um dia. Mas Davi, ele tinha algo no coração dele: gratidão. E aí quando ele viu que aquele jovem havia perdido seu pai, ele lembrou do que o pai dele havia feito por ele. Ele falou: eu serei bondoso com esse jovem, porque o pai dele um dia foi bondoso comigo. Eu quero dizer algo muito importante para você: cuidado com a ingratidão no seu coração. Se lembre das pessoas que te ajudou, pessoas que te ajudaram. Se lembre daqueles que oraram por você quando você chegou na casa de Deus. Muito cuidado com a ingratidão que tem tomado conta dessa geração. E as pessoas estão vivendo relacionamentos tão superficiais. Então, quando você não é correspondido, você não serve mais. Mas eu profetizo sobre esta casa que nós seremos um povo que não esqueceremos daqueles que nos ajudaram. Amém? Diga glória a Deus. Segunda coisa dentro desse texto: cuidado com as vozes que te cercam. Cuidado com as vozes que te cercam. Aquele rei não discerniu. Diga comigo, não discerniu. Ele não discerniu a atitude, as intenções de Davi. Aquele rei jovem, ele não discerniu o que estava por trás de verdade das intenções de Davi, mas ele estava cercado de vozes malignas. Aquele rei estava cercado de conselheiros. Cuidado com as vozes que tem te cercado nesses dias. Cuidado. Quem tem influenciado a sua vida, querido? Sob qual influência você, o seu casamento, a sua família, a sua vida, sob qual influência você está vivendo nesses dias? Muito cuidado, porque às vezes nós estamos perto de pessoas que não têm discernimento, e a hora de você pedir um conselho, você vai pedir para essas pessoas ao invés de pedir para um homem de Deus, uma mulher de Deus. Às vezes você vai pedir uma direção, um conselho para alguém que tem uma ferida, para alguém que tem um problema, ou talvez o mesmo problema que você está passando, e ele vai te influenciar de forma negativa. Ele vai te influenciar e você pode não discernir quem está
por trás desses conselhos. E ao longo da caminhada pastoral, eu tenho visto muitas pessoas sendo influenciadas por vozes malignas, porque não estão discernindo. Sob qual influência você está nesses dias? Queridos, é tão sério isso, porque Davi mandou os seus consoladores com a melhor da intenção. Terceira coisa nesse texto, eu quero compartilhar com você. Nem sempre nossas boas atitudes serão compreendidas. Nem sempre. Nem sempre o que você faz as pessoas vão compreender. Nem sempre haverá momentos na sua vida que a sua bondade, a sua fidelidade, a sua preocupação será mal interpretada. As pessoas não vão entender. Às vezes você foi na maior boa intenção em ajudar aquela pessoa, dando um conselho, ajudar financeiramente. Talvez você pediu para alguém falar com aquela pessoa e a pessoa se ofendeu porque achou que você estava fazendo fofoca. Nem sempre as nossas boas atitudes serão interpretadas como boas. Às vezes nós sairemos como vilões. Muitas vezes nós sairemos como vilões. Muitas vezes a nossa atitude será distorcida no coração. Está dando para ouvir aí atrás? Amém? Glória a Deus. Não deixa o diabo irritar você não, tá bom? Porque se eu estou vencendo aqui, você vai vencer aí também. Amém? Maior é o que está aqui nessa noite. Diga glória a Deus por isso. Diga aleluia. Então, se você começar a ficar irritado, já perceba que é o inimigo tentando tirar você daquilo que Deus quer fazer nessa noite. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós vamos vencer aqui para a glória do nome do Senhor. E eu quero falar com aqueles nessa noite que lideram. Líderes de célula, líderes de ministério, pastores. Quero falar com essas pessoas que são chamados de consoladores. Quantas vezes nós passamos por humilhação na nossa liderança, porque a nossa boa atitude foi mal interpretada. Quantas vezes você era a voz de Deus falando com aquele irmão da célula, dando aquela direção, tendo aquela atitude, e você foi mal interpretado. Eu quero dizer para você que está aqui, que é um líder nesta casa, Shouri Alamanas. Você foi chamado pelo próprio Rei. Você tem um chamado especial e você é um consolador do Rei. Você não foi chamado por homem, mas você foi chamado pelo Senhor. E Ele tem uma missão na tua vida. E muitas vezes você vai passar por situações de humilhação, de vergonha. Mas fica firme, porque é o Rei que te deu a missão. É Ele que te justifica para a glória do nome dEle. Dê um aplauso ao Senhor nessa noite. Aplauda mais forte. No ministério pastoral, quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes nós, pastores, somos mal interpretados pelas pessoas? Porque a gente se preocupou, mandou uma mensagem dizendo: estou sentindo a sua falta. E a pessoa interpreta como se estivéssemos querendo mandar na vida dela. Às vezes você faz uma pergunta, perguntando como está, e a pessoa acha que você está desconfiando dela. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Quantas vezes pessoas ficaram contra nós, porque o que estava por trás daquela situação era uma preocupação pastoral. Mas já tivemos situações que pessoas preferiram ser influenciadas por vozes malignas. E se você pergunta, está precisando de alguma coisa? Tem comida dentro de casa?
Às vezes a pessoa acha que você está querendo humilhar ela, mas não é. Você está se preocupando se ele tem alguma coisa para comer. Você está se importando com ele. Então eu queria que você prestasse muita atenção nesses dias. Quando um líder, quando o pastor te faz alguma pergunta, ou quando às vezes você é corrigido, cuidado para você não interpretar da forma errada. Não, mas estão querendo mandar na minha vida. Não, mas fizeram isso é porque está todo mundo falando. Não. Você está numa igreja viva que Deus revela, amém? Você crê nisso? Você está numa igreja viva. Quantas vezes as nossas preocupações foram distorcidas? E é tão ruim isso, porque às vezes as pessoas fecham o coração, porque outras pessoas tentaram ajudar. E tudo que essa pessoa está vivenciando é uma influência maligna. E acontece tantas discussões, tantas brigas, porque uma boa atitude foi mal interpretada. E eu não sei qual foi a área que você foi mal interpretado, que distorceram o que você disse, que distorceram a sua boa atitude. Eu não sei qual é a área que você tentou fazer aquilo por um filho, tentou fazer pelo genro, pela nora. Você tentou fazer por um irmão da igreja também, e você foi mal interpretado. Talvez você tentou ajudar a sua mãe, tentou ajudar o seu pai, mas você foi mal interpretado. Você falou, eu me arrependo do dia que eu tentei ajudar aquela pessoa. Mas você está aqui nessa noite, o Senhor está dizendo para você, não se arrependa. Não se arrependa de ter ajudado, porque você fez o que deveria ser feito. Infelizmente, nós não podemos mudar o coração das pessoas, mas nós podemos permanecer fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu queria pedir para você, tem muita movimentação no culto, a não ser que você está com extremamente necessidade de ir ao banheiro, porque nem água a gente toma tanto na semana quando a gente toma nos cultos, não é verdade? A unção que não tem na semana para tomar água vem toda sobre nós na hora do culto. Então só vai no banheiro se é uma caso de necessidade. Eu sei que algumas pessoas têm necessidade. Amém, queridos? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Quarta coisa que eu quero compartilhar com você. A humilhação pode ser pública, mas a restauração acontecerá. A humilhação pode ser pública, mas a restauração acontecerá. Eu vou dizer de novo para você. A humilhação pode ser pública, mas a restauração acontecerá. Pode aplaudir o Senhor. E eu quero falar com pessoas aqui que passaram por um nível de humilhação. Talvez a humilhação que você passou foi uma humilhação privada. Foi dentro da sua casa. Talvez você é alguém que ninguém sabe o que você passa dentro de casa. Com aquele marido, com aquela esposa, com aqueles filhos. Porque afinal, ele tem uma imagem preciosíssima diante da sociedade. Mas dentro de casa, talvez nessa noite nós tenhamos mulheres aqui que são humilhadas e ninguém sabe. Talvez nós temos homens aqui que são humilhados dentro de casa. Não apenas humilhado pela esposa, mas até pelos filhos. Esses dias, alguém me contando que uma criança muito pequena reproduzindo com um dos pais exatamente o que ela vê dentro de casa. Existem pessoas que
o nível de humilhação não é pública, mas ela tem arrebentado com muitas pessoas. São palavras duras, são xingamentos. Talvez o que você vivencia é desprezo. Talvez é com os filhos também. Mas existem pessoas aqui nessa noite que a humilhação não foi privada, foi pública. A cidade sabe o que aconteceu. Talvez você está aqui e só você sabe o que você tem passado nesses dias. O instrumental pode crescer conosco. Talvez só você sabe o que você tem passado nesses dias, porque todo mundo na cidade sabe que você foi uma mulher traída, ou que até hoje você é traída. Todo mundo sabe. Quantas vezes você chorou sozinha, mas toda a cidade sabe. Talvez você está aqui e não apenas você foi traída, mas seu marido te deixou para viver com a amante. E o sonho que você tinha, chore alamanás, de ter uma família, o sonho de fazer diferente, o sonho de constituir uma família, talvez você viu sendo roubado diante dos seus olhos. E agora, aquela mulher que um dia casou e realizou o sonho, hoje está vivendo a vergonha de ter sido deixada, abandonada. Mas talvez tenha homem aqui nessa noite, e todo mundo sabe também que você foi traído. Pessoas sabem que você foi traído, e você, a vergonha é tão grande que você não tem conseguido lidar com a humilhação da traição. Talvez você está aqui e todo mundo sabe que você apanhou do seu companheiro ou da sua companheira. Talvez você está aqui e você se sente humilhado, envergonhado, porque todo mundo sabe o que o seu filho ou sua filha fez. Você que criou os seus filhos com amor, com carinho, talvez hoje os seus filhos tenham sido motivo de vergonha e de humilhação para você. Talvez você quebrou aquela empresa, aquele sonho que você tinha, e você tinha o seu negócio, e você vivenciou uma falência diante da sociedade, diante da sua cidade, diante de Cacoal, ou talvez até de uma outra cidade, e você nem conseguiu ficar lá, você precisou vir para Cacoal de tamanha vergonha. Talvez você está vivendo um tempo de vergonha, onde você sente vergonha porque você precisou ou até precisa de cesta básica. Talvez você é alguém que um dia ajudou com cesta básica e hoje você talvez se perceba precisando da ajuda de um familiar, até mesmo da ajuda da igreja. Isso te traz vergonha. Eu lembro de uma vez, quando minha mãe estava passando alguns processos, e ela morava na casa que ela havia comprado, mas ela estava vivenciando também um momento de muita humilhação. E naquele tempo, mesmo morando numa casa bonita, ela precisou de cesta básica da igreja. E a gente vai vivendo algumas situações e as pessoas dizem: onde está o seu Deus? Onde está o Deus que você serve? Talvez a humilhação que você passou, todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo ficou sabendo, as pessoas, talvez a maneira como você foi demitido daquela empresa, você deu a sua vida e você foi demitido de forma injusta, e você saiu daquele lugar envergonhado. Talvez tem pessoas aqui que foram acusadas injustamente. Levantaram uma calúnia contra você, levantaram uma mentira contra você. Talvez lá no seu trabalho tenha alguém que é
governado por vozes malignas. E talvez no seu trabalho você é humilhado. E você tem dito: Deus, eu não dou conta mais. Eu não consigo. Talvez você é alguém que tenha um patrão que humilha os funcionários. Talvez você está sofrendo um processo na justiça. E você tem vergonha do que aconteceu. Em muitas situações na nossa vida familiar, nós passamos algumas situações de humilhação. Mas não foi apenas humilhação privada, mas humilhação diante de uma cidade. E não foi uma vez só, não. E eu me lembro que como foi difícil, porque uma coisa, claro que eu não posso comparar, mas quando você é exposto diante de uma cidade e as pessoas julgam você, e as pessoas comentam a respeito, e você entra em lugares, as pessoas estão cochichando, apontando o dedo para você, estão caluniando. Nós passamos um tempo muito difícil, onde a humilhação era algo constante. E talvez você está vivenciando isso também. Eu não sei o que foi que trouxe humilhação e vergonha sobre a sua vida. Mas a humilhação pode ser pública, mas a restauração vai acontecer na sua vida. Não importa o nível, não importa o que você está vivendo hoje. Se você olha para a sua situação e você acha que não tem jeito, há esperança para você. Há esperança para você. A vergonha é tamanha que você não tem força nem para levantar da cama. Talvez a humilhação, você já passou humilhação por causa do seu corpo, você não tem um padrão. E talvez por conta do seu corpo, sim, existem homens e mulheres que são humilhados por isso, infelizmente. Às vezes pelo próprio companheiro. Quantas vezes eu já ouvi de mulheres chorando com lágrima nos olhos porque ouviu do marido: você tá gorda, tá feia, não quero nada com você. Você acha que isso não acontece? Sim, acontece. E nessa noite aqui tem pessoas que vivenciaram isso. E o quinto ponto, e último ponto. Voltou o som aí para vocês? Voltou? Mas dá pra gente cantar? Dá pra cantar? Falou que dá, tá? Antes de eu falar o último ponto, vamos cantar um pedacinho dessa canção que fala que Deus tem um escape pra mim e pra você. Vamos lá? O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Vamos declarar isso, igreja? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto: não temas, estou contigo. Declare. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção.
escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, estou contigo. Erga as suas mãos, Eu já amei o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meu deserto. Haverá nuvens finas em chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Sabe qual é o escape que o Senhor tem para mim e para você? Se chama Jericó. Jericó, o lugar de cura e recomeço. Diga comigo, Jericó, o lugar de cura e recomeço. Aqueles homens estavam voltando para Jerusalém com a barba rapada. Aqueles homens estavam voltando para Jerusalém com as suas vestes rasgadas na altura das nádegas, humilhados, envergonhados. Mas o rei disse para eles: não voltem para Jerusalém, fiquem em Jericó, o lugar da fragrância, o lugar das palmeiras. Fique em Jericó até que a barba cresça. Jericó é o lugar de cura. Jericó é o lugar de restauração. Jericó é o lugar de recomeço. Jericó é o lugar onde a barba vai crescer. A barba vai crescer. O Senhor está falando para homens e mulheres aqui nessa noite: não temas, é apenas um tempo. Esse processo é doloroso, mas a barba vai crescer. Talvez você passou uma humilhação porque você fez o seu melhor dentro daquele emprego, daquela empresa. Talvez você foi alguém que descobriu coisas erradas, mas você foi mal interpretado. Jericó é o lugar de cura. E o Senhor está falando para pessoas aqui que estão feridos, mas têm resistido à cura. Pessoas que foram humilhados, envergonhados, mas você tem resistido estar neste lugar chamado Jericó. O Senhor está dizendo para você: eu quero te levar para Jericó, eu quero cuidar de você. A barba vai crescer. Ninguém pode fazer uma barba crescer. O homem não pode. Você pode até passar remédio, tomar um comprimidinho para crescer a barba, mas de verdade, quem tem o poder de fazer a barba crescer é o Senhor. E eu quero dizer para você: a barba vai crescer. Não importa o nível da humilhação, não importa o nível da vergonha que você viveu ou está vivendo. Oh, yalabala xere, cantará lamanás. Não é o fim para você. Jericó é o lugar onde Deus quer cuidar de você. E não apenas o Senhor quer cuidar. Oh. Ele também vai trocar suas vestes. Aqueles homens ficaram envergonhados porque ficaram com as nádegas de fora. Talvez você não consegue nem erguer os seus olhos quando você vai numa padaria, ou quando você entra naquele supermercado. Você entra e talvez você já entra ali querendo pegar o que você precisa, porque você não tem coragem de olhar nos olhos das pessoas e ser apontado: olha ali, tá vendo aquele ali? Aquela ali, ó, é aquela. Aquele ali é aquele. Talvez
você é alguém que aprontou algo terrivelmente e você sabe que você errou, mas você está lidando com a culpa e a culpa está matando você. Mas até para você que errou, Jericó é um lugar de recomeço. Jericó é um lugar de cura. A barba vai crescer, sabe por quê? Porque Deus se importa com a sua dor. Deus se importa com a sua dor, Mônica. Deus se importa com a sua dor. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que digam. Deus se importa com a sua dor. Deus se importa com a sua dor. Tem uma igreja viva aqui nessa noite. Você não vai morrer na humilhação. E você não precisa querer se vingar. Você não precisa querer se vingar, levar na justiça. Você não precisa querer ficar naquele lugar, bater no peito e falar: vem aqui. Não. Você não tem que se vingar. Sabe por quê? Porque o rei que te enviou, ele mesmo vai agir na vida dessas pessoas. Fica apenas em Jericó. Apenas lá. Apenas aceite o processo de cura. Aceite o processo de ver a barba crescer. Eu quero falar nessa noite para o segundo tipo de pessoa. O primeiro é aquele que tem resistido a ir para Jericó. Mas eu quero falar, e queridos, eu vou falar, mas eu quero que você entenda algo, que você não está numa igreja onde nós temos medo de falar a verdade. Você não está numa igreja onde nós temos medo de confrontar o pecado. Eu quero falar para aqueles que gostam de humilhar as pessoas. Olha para mim. Olha para mim nessa noite. Você que está aqui, homem, e gosta de humilhar sua esposa, não é? Você gosta de humilhar os seus filhos, não é? Você gosta de humilhar os seus funcionários, não é? Você gosta de humilhar as pessoas que passam. Eu quero dizer algo para você. Não precisa ninguém fazer nada contra você. O próprio Deus virá sobre a sua vida. Nossa, mas como assim? Nós estamos diante de uma geração que só quer o Deus de amor. Ai, mas Deus é amor, mas Deus é justiça. Você que gosta de humilhar, não é? Falar aquelas coisas, aqueles palavrões. Você que bate no peito e diz: eu falo a verdade mesmo e doa quem doer. Eu quero que você saiba que você vai prestar conta com Jesus. Eu quero falar com aquelas mulheres que estão aqui, que gostam de humilhar o esposo também. Que gosta de humilhar o esposo, falar coisas. Humilha os filhos, humilha aqueles que estão perto. Sabe por que nós fazemos muitas vezes algumas coisas? Porque nós achamos que estamos fazendo apenas para o ser humano. E a gente acha que nada vai ficar, não vai acontecer nada. E de manhã eu falei que uma das coisas que eu faço quando a gente está corrigindo, exortando alguém, é olhar para a pessoa e dizer para ela assim: quando você levantou a sua mão para bater na sua esposa, você não bateu apenas na sua esposa, você bateu no próprio Jesus. E você vai prestar conta com isso. Além de prestar conta na justiça, você vai prestar conta com Jesus. Eu gosto de dizer para algumas pessoas, quando eu estou confrontando, e dizer, às vezes eu vejo algumas situações, porque aí muda. Quando você está xingando a sua esposa, você não está xingando a sua esposa, você está xingando Jesus. Quando você está humilhando um funcionário, você está humilhando Jesus. Quando você está falando aquele palavrão lá nos grupos, não é? Aqueles grupinhos particulares, e você desce o palavrão, Jesus está vendo você e você vai ter que prestar conta com Ele. Sabe de uma coisa? Vai chegar o dia que eu e você, nós olharemos nos olhos do Senhor, e a
a gente está achando que nada vai acontecer, não é? Mas você que gosta de humilhar, envergonhar as pessoas, se prepare, porque enquanto tem pessoas em Jericó sendo restauradas pelos seus comportamentos, o próprio Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai cuidar de você. E eu estou falando isso com muito temor, porque o próprio Deus, aqueles consoladores, eles não fizeram nada, mas Davi mandou um exército para derrotar aquele povo. Então muito cuidado, porque Deus é um Deus de justiça. Quando você levantar a voz para humilhar alguém, olha bem nos olhos da pessoa, você vai se lembrar do que eu estou falando. Quando você tiver peito para sair na rua, para trair a sua esposa, lembra que você está traindo o próprio Jesus. E com Jesus, a prestação de conta, pode ter certeza que vai ser tintim por tintim. Você está achando que Deus não está vendo, né? Você que está assistindo a mensagem nessa noite, se você é alguém que tem sido influenciado por vozes malignas, se você é alguém que tem humilhado pessoas, se prepare, porque a prestação de contas virá. E eu quero falar agora com o último grupo de pessoas. Coloca Isaías 61:7. Talvez você está em Jericó e você acha que não tem mais jeito para você. Acabou. Jericó não é o lugar de permanência. Fique de pé no seu lugar nessa noite. Diz assim Isaías 61:7. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Pode aplaudir o Senhor. Vamos ler junto esse versículo. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. De manhã, eu perguntei ao Senhor e eu senti direção de chamar as pessoas aqui na frente. Eu sei que esse é um momento que às vezes o inimigo pode querer dizer para você: não vai lá, não se exponha, não vai lá. Mas sabe que muitas vezes, em momentos de humilhação que eu estava passando, tudo que eu queria era estar deitada aqui no altar, dizendo: Senhor, me socorre. Se você está realmente preocupado com o que as pessoas vão dizer a seu respeito, talvez você não entendeu ainda o porquê e para quê. Eu quero chamar aqui na frente, porque eu quero orar, nós os pastores, eu quero chamar os pastores aqui na frente, pastor Pedro, pastor Alessandro, chamar vocês aqui na frente. Eu quero convidar aqui na frente aquele homem e aquela mulher que essa palavra falou com você e você passou ou tem passado por vergonha e humilhação. Você não sabe o que vai acontecer, você não tem todas as direções, você sente que você não vai conseguir romper. Talvez é uma coisa lá do passado, mas até hoje você não rompeu. Talvez você até continue casado, casada, mas você não superou aquela humilhação e aquela vergonha que você passou. Seja qual for a área da sua vida, se você é uma dessas pessoas, vem aqui, nós queremos abraçar você. E nós queremos orar com você nessa noite. Sai do seu lugar.